Olá, sejam todos bem-vindos ao Santa Costura Arte com Tecidos. Eu sou Lucita Glianetti, professora de costura criativa e patchwork. Este vídeo é para você que quer iniciar nessa arte maravilhosa do patchwork, ou mesmo para você que já faz, mas ainda não consegue obter com perfeição aquele resultado final. O objetivo do vídeo é servir de guia para aquelas pessoas que venham adquirir os projetos aqui do Santa Costura, uma vez que pouco a pouco nós estaremos disponibilizando para compra todos os projetos que nós fazemos aqui no Santa Costura e que você aprecia através das nossas postagens. Mas também ele pode ajudar você que já faz algum tempo e não entende por que às vezes o seu trabalho não fica perfeito. Quando nós falamos de perfeição em patchwork, o que nós pensamos? O que quando você olha uma foto, vê uma revista, avalia um trabalho pessoalmente, o que você presta atenção para avaliar a qualidade do trabalho? No encontro das costuras, né, a união entre os quadradinhos, se está tudo perfeito. A gente olha para as pontas dos triângulos para ver se eles não foram cortados, não foram comidos durante a costura. Nós reparamos se as bordas não estão embabadadas, se o viés está bem colocado. São todos esses detalhes que fazem a diferença entre uma peça bem feita e uma peça feita às vezes sem muito conhecimento de como executar de maneira correta. O que eu percebo muitas vezes é que falta informação de qualidade de como você construir de maneira correta o seu patchwork. E para que você consiga um objetivo bom lá no final, você precisa iniciar da forma correta. E esse então é o objetivo do vídeo, te dar umas dicas rápidas de como você fazer isso. O material básico para quem vai começar patchwork são o cortador, né? Nós temos em dois tamanhos, o grande e o pequeno, e ainda tem um maior que esse. As réguas de corte, você também acha várias medidas disponíveis aí no mercado, e as bases de corte. Somente em cima deste material é que o seu cortador pode trabalhar. Nós também temos várias versões de tamanho disponível aí no mercado. Qual você deve comprar? Se você vai iniciar, eu recomendo que você opte sempre pelo material grande, pela régua de 60 e a base de 60 também. Por quê? Porque ele te permite que você corte medidas grandes de tecido. Se você começar na arte e ver que você gosta, que é alguma coisa que você quer se especializar, aí aos poucos você vai investindo em materiais de tamanho diversificado. Uma vez que você tem um material, o que você precisa para começar a trabalhar? Os tecidos. E os tecidos, as pessoas sempre têm muita dificuldade no início. Por quê? Algumas pessoas já nascem com a facilidade de combinação de cores e outras, como eu, têm que aprimorar isso durante a vida. Então, a gente tem algumas técnicas que vão facilitando o caminho. Também, quando as alunas começam, é normal que a pessoa se entusiasme demais e saia comprando tudo quanto é tecido que ela vê pela frente, que eu acho que não é uma boa opção, porque de início você não se conhece nessa arte como você é, que tipo de trabalho que você gosta de fazer. E você corre o risco de comprar ali 20 metros de tecido e quando você chega no ateliê e vai aplicar em algum trabalho, nenhum serve, né? Não tem composição, não tem continuidade de cores, os motivos não são apropriados para a peça que você escolheu. Então, de início, vai adquirindo conforme a orientação do trabalho que você vai fazer. Com o tempo, você passa a ter um autoconhecimento do que lhe agrada e do que não lhe agrada, e aí sim, talvez, valha a pena você investir num certo estoque de tecido. Às vezes as alunas perguntam, que metragem de tecido eu devo comprar quando eu vejo um tecido que eu gosto muito e que eu quero ter, independente de qualquer coisa, eu preciso dele. Bom, a gente pode comprar por metro, né? E aí uma boa medida para o patchwork eu acho que é um corte de meio metro, ou um fat quarter, que é um quartinho, que normalmente a gente fala, que é isso aqui, ó, que é nada mais, nada menos do que 1 metro de tecido cortado em 4. Então, a medida dele é mais ou menos 50 por 75, né? Porque às vezes as pessoas compram faixas de 30 centímetros, que é mais ou menos isso aqui, que eu particularmente eu acho um desperdício. Por quê? Numa faixa de 30 centímetros, se você quer fazer uma bolsa ou um trabalho que exige uma peça maior, às vezes você não tem nem medida aqui para tirar. E este corte, o quartinho que a gente fala, o fat quarter, ele te dá mais possibilidades de trabalho. Então, ou compre meio metro, ou compre um quartinho, que é uma medida boa para você ter e para ir formando seus composês.
Importante também você optar por tecido sempre de boa qualidade. Aqui no nosso ateliê nós só usamos tecido 100% algodão de fabricantes bem conhecidos, tá? De pessoas boas no mercado. Porque, infelizmente, patchwork é uma arte que você vai se aprimorando e algumas vezes você demora meses para concluir uma peça, como essa que está aqui atrás de mim. Ninguém faz essa peça em 2 ou 3 aulas. É um longo período de trabalho, um bom investimento de dinheiro e é uma pena que de repente você use um tecido e depois da primeira lavagem ele quase se desmancha. E eu já vi que isso acontece. Então dê preferência para comprar em lojas voltadas para artesanato, que aí a qualidade do tecido vai ser sempre melhor. Então aqui nós separamos alguns composês, que é uma forma básica de combinação para que você possa ter o conhecimento disso. Então assim, olha, você sempre começa por escolher o tecido mais estampado que você bateu o olho e gostar e que você quer puxar para as cores. Então aqui nós escolhemos este tecido aqui. É um tecido estampado médio. E aí eu vou colocar composês para ele. Então, olha, eu escolhi um nesse tom, um laranja claro que nós temos aqui, um azul mais claro que eu também tenho aqui, um azul marinho que eu também tenho aqui. Dessa forma você vê que você fica com uma composição que se harmoniza. E se você reparar também, eu busquei texturas diferentes nos meus tecidos aqui de acompanhamento. Isso é uma coisa bem legal de você fazer e fica uma combinação certa aqui, ó. Tudo que você for agregando do lado e você gostar do resultado que você vê, você pode separar para o seu trabalho. Aqui a gente tem um outro exemplo. Ó, tô partindo desse estampado aqui, é o meu tecido principal, e aí eu vou escolher as composições para ele. É um tecido que aceita muita cor, praticamente tudo de cor que você tem aqui, você vai gostar se você colocar ao lado, desde que não seja muito estampado para não brigar com esse. Então, ó, você pode colocar um vermelho, você pode colocar uma cor mais terrosa, um laranja mais terroso, um laranja médio, um laranja claro, um azul clarinho, até um Tiffany que eu usei aqui na outra combinação. Enfim, também procurando quando possível manter padrões de estampas diferentes, que é certeiro, sempre dá certo, funciona dessa forma. Tecidos escolhidos, é muito importante que você molhe eles antes de executar o seu trabalho. Por que molhar é importante? Porque todos os tecidos, sem exceção, eles encolhem e alguns deles soltam tinta. Então, se você fizer o seu trabalho sem molhar, você corre o risco de, na primeira lavagem, o seu trabalho ficar manchado, ou mesmo com o encolhimento, ele ficar com um aspecto de envelhecido, ficar com um aspecto enrugado, que pode não ser uma coisa boa. Então, sempre molhe os seus tecidos. Aqui em casa, quando eu trago tecidos novos, eu deixo no tanque, aí eu vou molhando e aos poucos eu vou guardando. Quando a gente fala molhar, não significa lavar com sabão, amaciante, não precisa disso. É deixar de molho. Você coloca o tecido de molho e vai observando. Enquanto estiver soltando tinta, você vai trocando a água até que você perceba que o tecido parou de sangrar. Feito isso, está na hora de engomar os tecidos. Engomar é um processo que dá um pouquinho de trabalho, mas dá um resultado incrível, fica muito mais fácil de cortar e costurar. Se você nunca trabalhou com um tecido engomado, faz esse teste aí na sua casa e depois me conta a diferença. Você pode usar uma goma de supermercado, que você compra ela pronta para ser diluída, que se chama goma Pox, é muito fácil de usar, ou você pode fazer a sua goma, uma receitinha caseira que eu vou passar, e a vantagem dela é que você pode guardar, ela se mantém, ela se conserva por muito tempo, e também você pode usar num spray, para caso você vai engomar um pedacinho pequeno de tecido, você pode optar por usar o spray em vez de fazer ela no balde. Funciona da mesma forma. Sempre importante dizer que você deve utilizar a goma antes de fazer o corte, porque se você cortar uma medida, um quadradinho de 10 por 10, por exemplo, e aí você for no ferro, espirrar a goma nele e for passar, neste movimento que você vai de secagem, o tecido vai ceder, vai esticar e provavelmente você vai perder um pouco da medida. Então, a goma é sempre utilizada antes. Caso você vá engomar medidas grandes, então você prepara a goma na sua casa da seguinte maneira: você vai utilizar de um tubo a um tubo e meio de cola tenaz, a cola tenaz pequena, e tem que ser a tenaz, não pode ser a cascorês, porque a cascorês é uma composição diferente, ele não sai nunca mais do tecido, você acaba
quase que danificando o tecido. Então, é a cola tenaz de um tubo a um tubo e meio dos pequenos, 50 ml de amaciante, 100 ml de álcool e água até completar 1 litro. Isso você pode deixar guardado, né, para utilizar no futuro, ou quando você já vai fazer, você faz no balde, mergulha o seu tecido seco, isso é importante, porque às vezes você prepara a goma na diluição correta, e aí você vem com o seu tecido encharcado, que você estava deixando ele de molho para perder a tinta, você vem com ele encharcado e coloca na goma. E aí o que acontece? Você perde a diluição da goma que você tinha feito, não tem o mesmo efeito. Aí, deixando de molho, é só um pouquinho esse molho, porque a intenção é que a fibra toda absorva a goma, você torce com a mão e pendura no varal. Você deve pendurar sempre de auréola a auréola. E procura fazer isso no momento em que você esteja em casa. Por quê? Você vai observando como vai secando. Eu gosto de tirar do varal e passar um pouquinho antes do tecido ter seco totalmente. Por quê? Se você deixar ele secar muito e ele tiver pego muita goma, ele vai ficar até um pouco amassadinho para passar. Você vai ter que usar um sprayzinho de água para amolecer o tecido. Então, procura fazer no momento que você está em casa, você vai olhando a evolução. Tá lá, tá quase seco, você tira e passa. Você vai ficar com o tecido perfeito para você usar. Bom, aqui, para mostrar para vocês como faz para iniciar o corte de um tecido, ó, que você tenha ele de auréola a auréola. Importante, nunca tire a auréola fora, né? Tem gente que a primeira coisa que faz quando pega o tecido já corta as auréolas. E ela é extremamente importante para te guiar quanto à posição do fio do tecido. Então, não jogue a sua auréola fora. A gente só vai cortar no último momento, quando não tiver mais como evitar. Então, aqui, ó, tem um tecido inteiro. Como é que você vai dobrar? Eu fiz questão de pegar aqui um tecido, olha, que esteja bem torto. Corte bem torto, porque é muito comum que a gente receba o tecido dessa forma, tá? Então, como é que nós vamos fazer aqui, ó? Se eu alinhar ponta com ponta, digamos que eu vou alinhar essa ponta aqui. Olha como ficou embaixo esse tecido. Totalmente desalinhado. Não posso partir para o corte assim. Então, aqui nós vamos escorregando a auréola, ó. Você vai escorregando ela até que você vê que lá embaixo a coisa ficou reta. O que significa a coisa ficou reta? Ficou tudo acomodado assim, ó, tá? Não tem sobra de tecido. Eu vou até colocar aqui na mesa para vocês verem melhor. Então, ó, vem alinhando auréola com auréola aqui, ó. Tá? E aqui embaixo, o tecido tem que estar acomodado, ó. Assentou direitinho na mesa, ele tá bem dobrado ao meio. E aí, você vai dobrar de novo. Vai encontrar aqui, ó, vai deixar tudo paralelo aqui em cima. Neste momento, quando você pegar aqui na parte de baixo, as 4 camadas de tecido devem estar juntas e você não deve sentir nenhuma folga e nenhuma sobra de tecido. Dessa forma, o tecido está pronto para você começar a cortar. Então, para as pessoas que são destras, a posição de corte sempre é a seguinte: o tecido na base, a régua em cima do que vai ser cortada e o tecido para a direita, tá? Então, as medidas sempre são feitas pela régua, com exceção de medidas maiores, porque a régua tem 15 aqui, então uma medida maior você pode utilizar a base, mas a medida é sempre feita pela régua. Eu vou começar a cortar. Primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser alfinetar o meu tecido. Vou deixar ele alfinetado, por quê? Para começar a cortar, nós vamos acertar as camadas aqui, ó. Vou ter que tirar toda essa diferença aqui. E se depois disso eu mexer o tecido para dobrar, ou para guardar, ou ajeitar ele na posição da base, eu já vou ter perdido esse acerto que eu fiz. Agora, se tiver com alfinete, não. Aí vai estar tudo certo no lugar, pronto para o corte. Então, aqui, olha, a base, ela sempre vai guiar o seu corte. Ela serve para você trabalhar no esquadro. Quanto mais no esquadro você trabalhar, melhor vai ser seu resultado lá na frente. Mais perfeição você vai obter no corte. Então, aqui, ó, essa dobradura, ela está paralela a uma linha da base. E agora eu vou cortar o tecido aqui para acertar o fio aqui. Então, aqui, ó, é importante eu pegar em um ponto em que eu pegue essa camadinha que tá mais curta aqui, ó. Então, no caso, eu já vi que ele tá aqui no 17, eu vou vir aqui no 18. Então, o mesmo número que eu peguei lá em cima, eu pego aqui embaixo. Fixa a régua com os dedos longe da borda, porque isso aqui é uma ferramenta afiada e ele corta de verdade. Abre o cortador,
você vai começar antes do seu tecido e vai terminar depois. E você veja se soltou. Então, passou o cortador, é muito importante que antes de tirar a mão da régua, você veja se cortou, tá? Porque se você tirou a mão da régua, puxou o tecido e ele não cortou, você já perdeu o seu alinhamento aqui e nunca mais você consegue bater, tá? Então, veja se soltou, se não cortou, passa o cortador de novo. A posição do cortador, o movimento é sempre com força para a base e contra a sua régua, que é ela que te faz fazer o corte reto. Tá? Se não cortou, você não fica fazendo assim para mastigar a sua lâmina. Você vem de baixo para cima, faz todo sentido até você ter cortado. E neste momento, você já consegue saber se você acertou o fio do tecido ou não. Ó. A gente vai abrir essa tira e ela deve estar retinha, sem barriga nenhuma. Tá? Que foi o que aconteceu aqui, ó. Vou só colocar na régua para que vocês tenham ideia aqui, ó. Tá? A gente não tem barriga, a gente não tem vinco. O que você fizer de medida aqui, você vai ter uma tira todinha útil, sem vinco, para você picar ela, cortar ela nas medidas que você precisa. E no caso de você ter um fat quarter, um quartinho para cortar, então você teria, isso aqui tá um pedacinho um pouquinho menor, mas você teria auréola de um lado e não tem nada do outro lado. Como é que você vai fazer isso para fazer uma faixa e ela não ficar embarrigada? Então vamos lá, você vai colocar a auréola o mais reto que você conseguir em cima de uma linha. Como essa daqui, você está vendo que ela tem uma barriga, isso o tecido tá assim, então você procura colocar as suas extremidades reta numa linha da base. E aí você vai dobrar aqui e vai colocar essa linha de baixo também paralela em cima de uma linha da base aqui, ó. Então, você tem uma reta aqui e você tem uma reta aqui. E dessa forma, você deve ter acertado o sentido do seu tecido. Então, eu vou alfinetar e vou fazer o corte aqui só pra gente tirar a dúvida. Então, mesma coisa, eu vou pegar, ó, tô pegando o 17 lá em cima, o 17 aqui embaixo. Segura, abre o cortador, começa aqui antes do tecido, vai até depois, fecha o cortador tem que estar sempre fechado para que a lâmina não fique batendo na mesa, na régua, no dedo, cair no chão e perder o corte, tá? Então, sempre fechado, veja se soltou, por aqui eu já consigo ver, olha, a tira ficou perfeita, não tem barriguinha nenhuma, posso fazer minhas medidas aqui que os quadradinhos vão ficar perfeitos. E neste caso aqui, eu tenho só um pedaço de tecido, eu não faço a menor ideia se o fio tá aqui, se o fio tá ali, não tem mais a auréola, eu não sei. Bom, aí a gente acerta, né? No meu caso aqui, eu vi que já tá certo aqui, ó, numa linha da base. Então, qualquer medida que eu fizer aqui, tá certo. Aí eu preciso cortar dobrado, a minha régua é pequena, não atinge tudo, eu preciso cortar dobrado. Como é que eu faço? Eu não tenho referência de auréola. Dobra o tecido e coloca essa dobra numa linha reta da base aqui, ó. E aí, você vai tirar uma reta a partir daqui. Tá, ó, pronto para fazer medida também, tá? Então, essa é a forma correta de você cortar. Importante é assim, quanto menos dobraduras o seu tecido tiver, melhor. Você não tem por que dobrar isso aqui menor, porque cada vez que você dobra, a possibilidade de você formar uma barriga em cada dobradura, ela aumenta. Então, você dobra o suficiente para caber na régua. Se não precisa de dobrar, melhor ainda. Corta de um em um que o seu resultado vai ser muito melhor. Aí, uma dúvida que surge sempre é que cor de linha usar para o que você vai costurar. Eu sempre prefiro optar pela linha mais escura, tá? Tipo, se vai ser um branco e um preto, eu vou no preto, porque eu acho que fica mais discreto caso apareça um pouquinho a linha preta do que a linha branca no preto. Então, eu sempre opto pela cor mais escura. Aqui no caso, eu vou costurar esses dois pedacinhos, só para mostrar para vocês como a gente faz. Então, eu optei por uma linha caramelo. E aqui, o que eu coloquei aqui na minha máquina? Ó, uma guia de costura, tá? Que é nada mais, nada menos do que uma grande ferramenta feita por várias camadas de fita crepe coladas. Para que serve isso aqui? No patchwork, a gente não vai nesse vídeo entrar em detalhes de medidas, nada, mas quando a gente corta, a gente sempre prevê uma folga de costura. Então, é meio matemático. Se você cortou com essa folga de costura e você vai costurar com ela, os encontros vão bater, desde que a costura seja reta. Então, é muito importante que você use uma guia.
As máquinas têm uma guia de metal que você parafusa aqui. Existe uma guia de ímã que eu não acho interessante, porque o tecido acaba entrando embaixo dela. O que é mais funcional é essa guia de fita crepe, porque você põe e tira de acordo com a sua necessidade, tá? Então, o local da guia é sempre paralelo aqui ao pé calcador da máquina. E ela vai te servir como uma guia mesmo, ó, como um limitador aqui de costura. Ó. O seu tecido deve correr paralelo, rente a ela aqui. Então, vocês viram que eu alfinetei os tecidos, isso é sempre muito importante, né? O tamanho do ponto que você vai usar deve ser um ponto não muito grande, porque se for um ponto muito aberto, durante o manuseio das peças, a costura tende a abrir. Mas também não pode ser um ponto muito pequenininho que chegue a franzir isso aqui quando vai costurando. Nessa máquina aqui a gente trabalha com A2, é uma máquina que tem os pontos pré-determinados, mas se a sua máquina te permite regulagem de pontos, é entre o 2,5 e o 3 que você vai trabalhar, tá? Então, ó, guia colocada, linha passada, uma agulha fina, porque eu só vou estar costurando tecidos, então essa minha agulha aqui é número 11, isso é importante também, e a gente vai fazer a costura, tá? Então, ó, você não vai travar, não precisa de dar aquela ré, porque você vai costurar aqui, logo depois, em seguida, você vai continuar costurando e as costuras vão se travando uma outra. Eu só travo costuras quando eu chego no momento em que a peça já está muito grande ou que eu estou finalizando, senão eu nunca travo. E aqui, ó, vocês viram que eu alfinetei, e o alfinete, ele não traz problema nenhum para a máquina, desde que, é claro, ele seja um alfinete fino, tá? E você vá com certo cuidado. A costura passa por cima dele, às vezes até sem problema nenhum. Eu sempre alfineto apontando para o lado que vão ser as minhas costuras, porque se você joga um alfinete de qualquer jeito aqui, chega às vezes na máquina, você não lembra mais se é para costurar deste lado ou deste lado, e aí tá feita a coisa errada, tem que desmanchar. Tendo costurado, é hora de fazer o tombamento das costuras. Na maior parte dos casos, nós tombamos, nós não abrimos. A abertura ela é feita em determinados bloquinhos, não é em todos que nós fazemos. Em geral, nós tombamos. Para que serve você passar isso aqui? Quando o tecido está bem engomado, se você fizer assim com a unha, ele já fica bem vincado e já te resolve o problema. Agora, se não, você vem no ferro, não precisa vir com o ferro muito quente. E a ideia é que você tombe para que você não fique com sombra aqui. O que é a sombra? Às vezes, lá na frente no seu trabalho, você enxerga essa situação. Ó, a costura ficou aqui e aqui ficou alguma coisinha dobrada assim. Isso é a sombra, é o que te dá a diferença de medida. Então, você sempre vem no ferro e tomba. Dependendo do trabalho, vai ser para um lado ou para outro. Mas se o seu tecido estiver engomado e chega lá na frente, você vê que vai ser necessário tombar para o outro lado, você vira aqui, ó, e você consegue o mesmo efeito só deslizando a unha ou um vincador de costura. Seguindo esses passos todos, escolhendo um bom projeto, eu tenho certeza que você já vai alcançar um resultado satisfatório logo nas suas primeiras peças. Aqui no ateliê, eu costumo dizer para as alunas novatas que, infelizmente, a gente não tem aula teórica de patchwork. Porque por mais que eu queira que eu fizesse um vídeo de 12 horas falando aqui para você, eu nada iria conseguir lhe ensinar se você não colocar a mão na massa e começar a cortar e costurar. Porque só assim que a gente vai aprendendo a identificar os nossos erros, a corrigi-los, ver quando tem correção, quando não tem. Enfim, é só a prática que vai trazer a perfeição para o seu trabalho. Apesar da minha timidez, foi um prazer gravar esse vídeo para vocês. Eu convido a todas a nos seguir nas nossas redes sociais, no Santa Costura Arte com Tecidos, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Em breve, vocês encontrarão disponíveis para compra todos os projetos maravilhosos das fotos que você vê aqui no nosso ateliê. Serão vídeos gravados, transmitidos através de grupo fechado no Facebook, onde você vai poder ir e voltar com o filme várias vezes até você aprender, entender direitinho e conseguir realizar com perfeição um trabalho aí no conforto do seu lar ou muitas vezes numa cidade distante da nossa aqui. Muito obrigada por você ter acompanhado esse vídeo até aqui e nos vemos em breve. Eu sou Lucita Guglianetti do Santa Costura Arte com Tecidos.